Fala galerinha, pessoal, esse é o último vídeo a respeito de geometria espacial e a gente vai tratar do assunto pirâmide. Confesso que é a parte mais difícil, tá bom? Precisa que você tenha mais atenção e estude um pouco mais para aprender pirâmide. Então vamos lá. Pessoal, a pirâmide ela tem uma única base, certo? E os seus lados, os faces laterais, são formadas por triângulos, certo? Então aqui é a pirâmide. A pirâmide é conhecida, se você lembrar de história lá do Egito, né? Então você vai lembrar perfeitamente aqui de como é uma pirâmide, certo? Bom, pessoal, no caso da pirâmide vai surgir algo que talvez vocês não lembrem, que é chamado de apótema. Se você não lembra de apótema, vamos lembrar aqui rapidamente. O que é o apótema, pessoal? Na pirâmide vai ter o apótema da base e o apótema da pirâmide. Vamos tratar primeiro do apótema da base. O que é o apótema? Pessoal, você tem uma base que pode ser um quadrado, um triângulo, um hexágono, e você pega bem o centro dele e puxa um segmento até encontrar um dos lados. Se esse segmento for perpendicular, ou seja, formar um ângulo de 90 graus, e se esse segmento dividir esse lado ao meio, tá certo? Aqui esse ladinho é igual a esse pedaço é igual a esse, então você tem o chamado de apótema, tá certo? E aí, a principal coisa que eu quero que você aprenda é o seguinte, ó. As três bases mais comuns dentro do estudo da pirâmide é o quadrado, o triângulo equilátero ou triângulo regular e o hexágono, tá certo? Então, nesse caso, o apótema da base, quando for solicitado, se a base for um quadrado, a fórmula vai ser o lado desse quadrado dividido por 2. Se for um triângulo regular ou triângulo equilátero, vai ser o lado desse triângulo multiplicado por raiz de 3 e dividido por 6. Se for um hexágono regular, vai ser o lado desse hexágono multiplicado por raiz de 3 e dividido por 2, tá bom? Esse LB aqui vai ser o lado da base, né? No caso, se for um quadrado, o lado do quadrado. E vamos batizar o apótema da base de AB, tá bom? Esse apótema da base vai ser AB. Então, é importante lembrar dessas fórmulas. A pirâmide também temos o chamado apótema da pirâmide. Ó, aqui é a base da pirâmide, aqui vai ser a apótema da base, tá bom? A apótema da pirâmide vai ser o seguinte, ó. Eu falei para vocês que as faces laterais de uma pirâmide são tudo triângulo, não é isso? Então, se você pegar aqui um segmento que sai do vértice e pegar aqui até o ponto médio aqui desse lado, ou seja, esse pedacinho igual a esse, aqui fica bem no meio, isso aqui vai ser a chamada apótema da pirâmide, certo? Pessoal, a apótema da pirâmide tem duas fórmulas para a gente encontrar o valor dela. Aí, qual das duas fórmulas você usa? Vai depender das informações. A primeira vai ser o seguinte, o apótema da pirâmide ao quadrado vai ser igual à altura da pirâmide, que é daqui para cá, a altura vai ser do vértice até o centro aqui da base, tá bom? A altura ao quadrado mais a apótema da base. Vamos batizar a apótema da pirâmide de AP e a apótema da base de AB. Então, essa fórmula. Outra fórmula é se ele der os lados. A apótema da pirâmide ao quadrado vai ser esse lado lateral, ó, esse ladozinho aqui lateral, da face lateral, ao quadrado, menos o lado da base dividido por 2 ao quadrado. Então, se ele me der o lado lateral, que a gente chama de aresta lateral, e a aresta da base, eu uso essa fórmula. Se ele me der a altura e a apótema da base, eu uso essa daqui, tá bom? As fórmulas da área. A área da base, pessoal, como eu falei no caso do prisma, a pirâmide não tem uma base específica. Ela pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um hexágono. Então, a área da base vai depender dessa base, certo? A área lateral. Pessoal, a área lateral é a que dá mais trabalho de encontrar. Por quê? Porque primeiro a gente encontra a área da face. Pessoal, a face é um triângulo, ó. Como é que eu encontro a área desse triângulo? Certo? Aí está aqui a fórmulazinha pronta. Eu pego o lado da base, multiplico pelo apótema da pirâmide e divido por 2. Certo? Então, eu pego aqui, ó, o lado aqui, multiplico pelo apótema da pirâmide, porque isso aqui vai corresponder à altura, dividido por 2. Na verdade, essa fórmula é a fórmula de base vezes a altura sobre 2 da pirâmide.
aqui é a base, esse apótema da pirâmide vai ser a altura da face dividido por 2, tá bom? E qual seria a área lateral? A área lateral, pessoal, vai ser a soma de todos esses triângulos. Então, vai ser um triângulo desse encontrado multiplicado pelo total. E como eu sei quantos triângulos tem? A quantidade de triângulo, pessoal, é a mesma quantidade dos lados da base. Então, a fórmula vai ser quem? A área lateral. Você encontra primeiro a área da face e multiplica por n, onde esse n é o número de lados da base, certo? E a área total? A área total você tem que encontrar primeiro a área da base, depois a área lateral e somar. Então, se a questão pedir área total, obrigatoriamente, primeiro você tem que encontrar a área da base, para depois encontrar a área lateral e somar. E o volume? O volume vai ser quem? A área da base vezes a altura dividido por 3, certo? É o mesmo volume do prisma, a área da base vezes a altura, só que dividido por 3. Vamos aplicar essas fórmulas dentro de duas questões. Essas duas questões eu vou explorar todas as fórmulas, tá bom? Então vamos lá. Numa pirâmide quadrada, e aí, pessoal, eu faço a mesma ressalva que eu fiz no prisma. A primeira coisa que você deve descobrir numa pirâmide é qual é a base. Então, o nome da pirâmide define qual é a sua base. Pirâmide quadrangular, então significa que a base é um quadrado, certo? Se a pirâmide for triangular, a base é um triângulo. Se a pirâmide for hexagonal, a base é um hexágono. Então, nós já sabemos que a base aqui é um quadrado, ó, quadrangular regular. A aresta da base mede 8. A aresta da base a gente vai chamar de LB, o lado da base. Lembre-se que eu já comentei isso. A palavra aresta, pessoal, é sinônimo de lado. Então, a aresta da base nós vamos batizar por LB, lado da base, que é 8 centímetros. E a altura da pirâmide é 3 centímetros. Nós vamos batizar a altura da pirâmide de H. Então, H é 3 centímetros. Foram dadas essas duas informações. O que é que ele quer? A área da base. Então, vamos lá. A área da base, pessoal, como eu falei, não existe uma fórmula específica, pronta, sozinha para ela. Vai depender da base. Se a base aqui é um quadrado, então a área da base vai ser lado da base ao quadrado. Então, a área de um quadrado é quem? É lado ao quadrado. Então, vai ser o lado da base ao quadrado. Como o lado da base é 8, então 8 ao quadrado vai dar 64. Na letra B, a área lateral. Como eu falei para vocês, pessoal, a área lateral é a que dá mais trabalho, tá bom? Você vai perceber, ó. Para encontrar a área lateral, eu tenho que encontrar a área da face. O que é que eu preciso para encontrar a área da face? O lado da base. Só que o lado da base eu sei que é 8. O que é que eu preciso mais, pessoal? O apótema da pirâmide. Se nós observarmos nessa questão, ele não me deu o apótema da pirâmide. Se ele me der o apótema da pirâmide, aí facilita o cálculo da área lateral, mas dificilmente ele fornece. Então, nós temos que, para encontrar a área da face, pessoal, temos que encontrar o apótema da pirâmide. E aí, ó, vou mostrar para vocês de novo. O apótema da pirâmide tem duas fórmulas. Se ele me der a altura e a apótema da base, eu uso essa fórmula. Se ele me der os dois lados, a face lateral, tá bom? Que a gente chama de, aliás, a aresta lateral e a aresta da base, eu uso essa. Então, olha só. O que é que eu vou ter nessa questão? Eu vou ter o lado apenas. E eu tenho a altura. Então, pessoal, quando ele me der a altura, a fórmula para encontrar o apótema da pirâmide é essa. Ó. Só que a apótema da pirâmide que eu estou precisando, eu preciso da altura que eu tenho e do apótema da base. Então, nesse caso, pessoal, observa como dá trabalho. Ó. Eu vou mostrar para vocês. Para eu encontrar a área lateral, eu preciso da área da face. Para encontrar a área da face, eu preciso do lado da base que eu tenho, que é 8, mas eu preciso do apótema da pirâmide, que eu não tenho. Para eu encontrar o apótema da pirâmide, pessoal, o que é que eu preciso? Da altura da pirâmide, que eu já tenho, que é 3, mas eu preciso da apótema da base, que eu não tenho aqui. Então, nesse caso, para eu encontrar a área da face, eu preciso de quem? Do apótema da pirâmide. Só que para eu encontrar a apótema da pirâmide, eu preciso do apótema da base, que eu não tenho. Então, nesse caso, pessoal, para eu encontrar a área lateral, primeiro eu vou precisar encontrar a área da face. E para encontrar a área da face, eu vou encontrar primeiro a apótema da pirâmide, como eu falei.
Só que o apótoma da pirâmide eu preciso da altura que foi dado e do apótoma da base. Só que nessa questão, o apótoma da base eu também não tenho. Então, nesse caso, eu preciso encontrar o apótoma da base. Como foi dada a altura, é preciso encontrar o apótoma da base. Então, consultando a tabela, que tabela é essa, pessoal? Essa daqui, ó. Essa tabela aqui, ó. O apótoma da base vai ter 3 fórmulas, mas qual das fórmulas eu uso? Vai depender da base. Como nessa questão que eu estou fazendo, a base é um quadrado, então o apótoma da base vai ser essa fórmulazinha que eu vou usar. Então, olha só, para eu encontrar o apótoma da base, eu vou encontrar primeiro essa fórmulazinha aqui, ó. Então, o apótoma da base vai ser o lado da base, que é 8, dividido por 2, que é 4. Pronto, encontrando o apótoma da base, o que é que eu faço? Agora eu vou encontrar o apótoma da pirâmide. A altura, que é 3, que foi dado na questão, 3 ao quadrado, que é 9, mais. E o apótoma da base, que eu acabei de encontrar, que é 4. 4 ao quadrado dá 16. 9 de 16 dá 25. Como aqui está em potência, o que é que eu faço? Eu transformo de potência em radical. Eu tiro esse expoente e esse expoente vira índice da raiz, tá bom? Então, vai ficar a raiz quadrada de 25, que dá quanto? 5. Eu já encontrei o apótoma da pirâmide. Agora eu venho aqui para encontrar a área da face. O lado da base é 8, que foi dado. O apótoma da pirâmide, que foi encontrado agora, que é 5, dividido por 2. 40 dividido por 2 dá 20. Pronto, 20. Essa aqui é a área da face. Finalmente, a gente vai calcular a área lateral. A área da lateral vai ser N vezes a área da face. A área da face é 20 e esse N é quanto? Pessoal, o N, como eu falei para vocês, é o número de lados da base. Como essa questão, a base é um quadrado, então esse N vai ser 4. Um quadrado tem 4 lados, então vai ficar 4 vezes 20, 80. Viu, pessoal, como dá mais trabalho? Então, no caso da pirâmide, como eu falei para vocês, é a parte mais difícil. Você terá que fazer um esforço maior para aprender pirâmide, certo? Bom, encontramos aqui a área lateral. O que é que eu quero na letra C? A área total. Pessoal, a área total ela é a soma da área da base mais a área lateral. Só que a área da base a gente já encontrou aqui, ó, 64. Então, já tenho. E a área lateral nós também encontramos que é 80. Então, agora é só somar 64 mais 80, que dá 144 centímetros quadrados. Finalmente, para encerrar essa questão, ele quer o volume. O volume vai ser a área da base vezes a altura sobre 3. A área da base a gente já encontrou que é 64. A altura já tinha sido dada na questão, que é 3, dividido por 3. Esse 3 com esse 3 cancela, vai dar 64. Não esqueça que o volume é dado ao cubo e a área é dada ao quadrado. Então, o volume aqui é centímetro cúbico, tá bom? Essa questão que nós fizemos, a gente explorou todas as fórmulas que a gente mostrou anteriormente. Vamos fazer outra questão que também vai ser explorado as fórmulas todinha, tá bom? Então, vamos lá, ó. Numa pirâmide triangular regular, e aí foi o que eu disse para vocês, pessoal. Primeiro, você define quem é a base. O nome da pirâmide define a base. Então, aqui a base é um triângulo regular. Pessoal, o triângulo regular é a mesma cor de triângulo equilátero, não esqueça, tá bom? Tanto faz dizer triângulo regular como triângulo equilátero. O que é que ele deu? A aresta da base. Pessoal, a aresta é a mesma cor do lado da base, o LBzinho que é 6 decímetros, tá bom? E ele me deu a aresta lateral, é o lado lateral, que eu vou chamar de LL, o lado lateral, 8 decímetros. O que é que ele pediu na letra A? O apótoma da pirâmide. Aí vamos para cá de novo, pessoal, ó. O apótoma da pirâmide tem 2 fórmulas. Qual das 2 fórmulas eu uso? Dependendo do que foi dado na questão. Nessa questão aqui, ele me deu o lado lateral, que é a aresta lateral, e me deu o lado da base, que é a mesma cor de aresta da base. Então, a fórmula que nós vamos usar para essa questão é essa aqui, ó. Percebam, ó. Ele me deu tanto o lado lateral como o lado da base, certo? Então, essa é a fórmula a ser usada. O lado lateral é 8, 8 ao quadrado dá 64, menos. O lado da base aqui é 6, só que na fórmula é para dividir por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 3 ao quadrado, 9.
Então, 64 menos 9 dá 55. Como aqui está ao quadrado, eu transformo potência em radical. Eu deixo de escrever a potência e coloco o radical aqui. Então, vai ficar raiz quadrada de 55. Então, a apótoma da pirâmide, raiz de 55. Lembra que a apótoma da pirâmide a gente vai chamar de AP, tá bom? Agora, o apótoma da base. Aí eu vou mostrar a vocês de novo, ó. O apótoma da base tem essa tabelinha. Qual das três formas eu vou usar? Vai depender da base. Nessa questão, o triângulo é regular, que é a mesma cor de triângulo equilátero. Então, a fórmula vai ser essa, ó, tá bom? Então, é essa fórmula que nós vamos usar nessa questão. Então, percebam, ó, como nós temos a base, né, que é um triângulo regular, então a fórmula é essa daqui. O lado da base é 6, repete o raiz de 3 sobre 6. Então, esse 6 com esse 6 cancela, vai dar raiz de 3 decímetro. O que ele quer na letra C? A altura da pirâmide. Pessoal, a altura da pirâmide, ela aparece aqui nessa fórmula, ó. A apótoma da pirâmide ao quadrado igual a altura ao quadrado da apótoma da base. A apótoma da pirâmide nós encontramos agora há pouco na letra A. O apótoma da base nós encontramos agora há pouco na letra B. Então, aplicando essa fórmula, a gente encontra a altura, tá bom? Então, observe, ó. A altura vai ser a apótoma da pirâmide ao quadrado, que nós encontramos agora há pouco. Deu quanto? Ó, deu raiz de 55. Então, vai ficar raiz de 55 ao quadrado. Igual, a altura é o que eu quero, ao quadrado, mais. E o apótoma da base eu encontrei, ó. Pessoal, aqui o que é que vai acontecer? Como aqui é um 2, aqui é um 2, aqui cancela esse radical, sobe o 55. Repete o igual, repete o h ao quadrado, aqui do mesmo jeito. Ó. O índice aqui é 2, o expoente é 2, vai dar justamente o 3. Vou inverter a ordem, o h ao quadrado mais 3 fica no primeiro membro, o 55 no segundo membro. Passando esse 3 para cá, vai ficar 52. Então, aqui, o que, é que vai acontecer? Vamos transformar a potência em radical. Eu deixo de escrever a potência e crio um radical. A raiz quadrada de 52, pessoal, não dá exata, mas o 52 dá para a gente decompor. Tá aqui, ó. 52 é para dar por 2, quando eu divido dá 26. O 26 é para dar por 2, que dá 13. O 13 dá por 1. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 13. Então, o 52 eu posso escrever como? 2 ao quadrado vezes 13. Como esse 2 tem mesmo expoente, o expoente dele é o mesmo do índice, esse 2 sai da raiz. Ó. Então, esse 2 sai da raiz e o 13 fica. Então, raiz quadrada de 52 é a mesma cor de 2, raiz de 13 decímetro. O que é que ele quer na letra D? A área total. Como eu falei para vocês, ó. Pessoal, para encontrar a área total, primeiro eu encontro a área da base, depois a área lateral, para depois encontrar a soma. Então, vamos lá. Para encontrar a área total, primeiro a gente encontra quem? A área da base. Então, vamos lá. A área da base é quem? Pessoal, eu de novo explico. A área da base, ela vai depender da base. Não existe uma fórmula pronta para a área da base de uma pirâmide. Você vai ter que saber quem é a base, aí aplica a fórmula. Na questão que nós estamos estudando, vamos lembrar, a base é um triângulo regular. Triângulo regular é a mesma cor de triângulo equilátero, tá bom? E qual é a fórmula da área de um triângulo equilátero, pessoal? É o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Não esqueça que triângulo equilátero, mesma cor de triângulo regular. Você precisa saber essas fórmulas. Infelizmente, você terá que decorar alguma dessas fórmulas. Eu detesto essa palavra, mas é o jeito. Então, vai ficar lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O lado da base é 6, tá bom? Ao quadrado dá 36, repete raiz de 3 sobre 4. 36 dividido por 4 dá 9, então vai dar 9 raiz de 3, certo? Pronto, encontramos a área da base. Mas para encontrar a área total, eu também tenho que encontrar a área lateral. E aí, como eu falei para vocês, pessoal, a área lateral é que dá mais trabalho. Só que nesse caso vai ser mais fácil. Por quê? Porque para encontrar a área lateral, primeiro encontrar a área da face. E qual é a fórmula da área da face? É o lado da base vezes o apótoma da pirâmide dividido por 2. Só que o apótoma da pirâmide a gente já achou lá na letra A. Então, o lado da base é 6. O apótoma da pirâmide nós já encontramos, deu raiz de 55 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3, repete a raiz de 55. Pronto. Mas a área lateral não é simplesmente a área da face, vai ser
a área da face multiplicado por n. Quem é o n? É o número de lados da base. Como aqui a questão trata de um triângulo, o triângulo tem quantos lados? O triângulo tem 3 lados, então esse n vale 3. Então vai ficar 3 vezes a área da face, que deu 3 raiz de 55. Eu posso multiplicar esses dois números que estão fora, então vai usar 3 vezes 3, 9. Eu repito a raiz de 55. Então vai ficar 9 raiz de 55, decímetro quadrado. Agora eu posso encontrar a área total que foi solicitada na questão. Por quê? Porque vai ser a soma da área da base mais a área lateral. A área da base deu quanto? 9 raiz de 3, mais a área lateral deu quanto? 9 raiz de 55. Posso somar isso aqui? Não, porque esse radical aqui, pessoal, raiz de 3, é diferente desse radical raiz de 55. Se esse radical fosse igual a esse, eu podia somar. O que é que eu posso fazer aqui? Como o 9 se repete nessa parte aqui e o 9 se repete nessa parte, ou seja, a primeira parcela dessa soma tem um 9, a segunda parcela dessa soma tem um 9, eu posso colocar esse 9 em evidência. Eu coloco ele em evidência e abro parênteses. Como é que faz? Como esse 9 eu já escrevi, quem é que está faltando escrever? O raiz de 3. Então, esse raiz de 3 eu coloco dentro do parênteses. Repito o sinal de mais. Ó. Como esse 9 já está aqui, colocado em evidência, então esse raiz de 55 vem aqui para dentro. Então, eu fecho o parênteses. Então, fica dessa forma, decímetro quadrado, tá bom? E o volume? O volume é quem? A área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base a gente encontrou, que é 9 raiz de 3, tá bom? E a altura? A altura é 2 raiz de 13, certo? Ó, nós encontramos a altura aqui, ó, 2 raiz de 13, tá certo? Dividido por 3. Pessoal, eu posso multiplicar, preste atenção, ó. Quando os radicais são diferentes, eu não posso somar, mas multiplicar eu posso. Tanto quem está fora como quem está dentro do radical. Desde que esse índice e esse são iguais. Aqui é raiz quadrada eu posso multiplicar. Então, multiplicando primeiro quem está fora. 9 vezes 2, 18. Aí eu repito o radical, agora multiplicando quem está dentro. 3 vezes 13, 39. 18 dividido por 3 dá 6, então vai ficar 6 raiz de 39. Bom? Então, esse daí é o volume. Então, pessoal, como eu mostrei para vocês, essa matéria de pirâmide, ela dá bem mais trabalho. Então, eu aconselho você a assistir esse vídeo, se possível mais de uma vez, leia o material de apoio que está aí no grupo de vocês e procurem fazer as atividades. É fundamental fazer as atividades para você aprender o conteúdo, além, é claro, da nota que toda atividade vale, tá bom? Um abraço, galera. Qualquer coisa, conte comigo, tá bom? Fiquem na paz de Deus.